Então, bom dia. Bom dia. Como vocês anunciaram a semana toda que a palestra é sobre sentimentos que curam, quem já tem seus sentimentos curados achou que não precisava. Certo? Compreensível? Meu passador é esse aqui, né? Esse conteúdo, ele é extraído primeiramente do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que tem no capítulo 9, Processo de Autocura, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há uns 20 anos. Nesse desenvolvimento do trabalho, a gente tem ampliado o conteúdo mesmo que ela traz ali para situações que a gente vai vendo que são mais presentes, que são mais trazidas pelas pessoas. E hoje nós funcionamos como um grupo terapêutico. Então, nos reunimos todas as segundas-feiras de manhã na aula social Antônio de Aquino, lá na sua casa. Então, se vocês tiverem alguém por lá que esteja precisando, manda para a gente, né? Então, pessoas com conflitos, com depressão, com transtorno de pânico, com transtornos de ansiedade, com doenças no corpo, com conflitos familiares, é o nosso público-alvo, tá? Então, a gente, ao longo desses 20 anos aí, a gente desenvolveu esse conteúdo e reuniu no livro. Deixa eu mostrar o livrinho aqui, tá? Que a gente trouxe um para doar para a biblioteca, tá? Então, quem quiser depois conhecer melhor, pode pegar na biblioteca ou pedir emprestado ao Cisne, que eu dei um para ele. A base, né, das ideias que a gente vai apresentar para vocês é aquela informação de Joana de Ângeles ali. A maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico e para o físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Então, a gente sabe que muitas pessoas procuram a casa espírita quando estão doentes do corpo para serem curadas do corpo. E elas só querem isso, serem curadas do corpo. Muitas vezes a medicina, a espiritualidade, a mediunidade de cura consegue produzir um reequilíbrio daquela situação orgânica. Mas, como está sendo dito ali no texto, a doença não está ali. Ali é só uma manifestação da doença. Por isso que normalmente as casas espíritas vinculam o tratamento de cura à assistência das palestras, que a pessoa vem assim, né, super animada, super motivada, ai meu Deus, eu tenho que assistir essa palestra para poder melhorar. E senta aí, né? Ou para os grupos de estudo. Por quê? Para que, através da palestra, através do grupo de estudo, se consiga produzir alguma mudança no espírito. Porque é lá que a doença está sendo gerada e mantida. Então, essa é a base conceitual, que hoje em dia já está tendo até uma aceitação pela medicina, que está começando a trabalhar muito a ideia de medicina e espiritualidade. Já tem pessoas estudando isso nos hospitais, nos grandes hospitais, publicando trabalho, fazendo congresso, porque essa realidade vai se revelando, né? Que só cuidar do corpo não é o bastante. A lista dos sentimentos que a gente trabalha não abrange, obviamente, todas as possibilidades de sentimentos que a gente tem e que podem estar doentes. Não dá. A gente é muito criativo, né? A gente, para criar problema, criar caso, criar doença, está sozinho, né? E também, nesse espaço de tempo que a gente está aqui, não vai dar para a gente falar nem esses todos aí.
né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aí no ritmo, né, do que for possível compartilhar e cada um querendo dar aí o seu mergulho interior para ver em que se aplica e vai entendendo a ideia, para depois trabalhar mais, aprofundar. Autoconhecimento, já está, essa ideia do autoconhecimento, ela já está sendo sinalizada para a humanidade há muito tempo, porque o nosso olhar, quando a gente está sofrendo, geralmente é para fora. Então, como é que é o olhar para fora? Eu estou sofrendo hoje porque o meu marido é assim, porque minha mulher é assado, porque meu filho faz isso, porque meu neto faz aquilo outro, porque a cidade tem esses problemas, porque o governo, porque o país, né? E a causa dos nossos problemas, ela não está fora, ela está dentro. A gente pode comprovar isso quando a gente vê que aquela pessoa que eu digo que é um problema para mim, muitas vezes ela só é um problema para mim, ela não é problema para mais ninguém, porque outras pessoas se relacionam com ela de outra forma. Então, o autoconhecimento, o autodescobrimento está proposto lá para a humanidade, através do Conhece-te a ti mesmo, e no nosso livro dos Espíritos, né? No livro dos Espíritos fala sobre isso? Sim. Que livro dos Espíritos? É um livro que o Kardec escreveu? Codificando lá as respostas, né? Vocês são sempre muito sérios assim? Não, daqui a pouco você vai ver. Não, a prática eles perguntam muito. Perguntam? Então podem perguntar, tá? A hora que quiserem, levanta o dedinho e vamos trabalhar. Então, no livro dos Espíritos, na pergunta 919A, Agostinho descreve o método que ele adotava para fazer esse autoconhecimento. No final do dia, olhar as suas ações, ver como é que foi, como é que não foi. E tem um trechinho lá que é muito interessante e atual, que é: faça-se perguntas, não temas modificá-las, porque mesmo sendo espíritas, mesmo conhecendo a resposta, 919A, muitas vezes as pessoas vão até a metade da resposta. E aí, no final do dia, vê o que você fez de bom. Vê o que você fez de ruim. Pronto, aí fica culpado, fica arrasado e para por aí. E para por aí. Agora não pergunta, por que eu não consegui fazer melhor? Por que eu não consegui fazer a coisa certa? O que me faltou? O que em mim responde por esse comportamento? Então, por isso está lá na resposta do Agostinho: faça-se perguntas, não temas modificá-las. Por quê? É através dessas perguntas que a gente vai dialogando com a gente mesmo e começando a se conhecer e encontrando nos nossos sentimentos a matriz, a causa das doenças e dos sofrimentos em geral, né? A alegria, o amor é contagioso. Ali a gente colocou algumas bases da onde a gente tirou essas ideias para não as pessoas acharem que isso tudo saiu da minha cabeça, né? Vocês já ouviram falar de Pat Adams? Não. Tem um filme que chama O Amor é Contagioso. Sim. Pois é. O Pat Adams é um missionário, porque antes dele a medicina era uma coisa muito séria. As pessoas se postavam diante dos doentes com uma cara de enterro, como se a pessoa já tivesse morrido, né? Nos hospitais, pessoal aí que é um pouco menos jovem, né? Você lembra que tinha aquela enfermeira com aquela cara amarrada, né? Uma enfermaria de crianças com câncer era um lugar onde todo mundo entrava, muito pesado, muito cabisbaixo. E agora a gente já tem aí os doutores da alegria, os amigos do Dodó, e não sei o quê, né? Por quê? Com ele se começou essa proposta de que não há necessidade da gente ficar assim. E que se a gente fica assim, se a gente funciona desse modo, a doença agrava.
a pessoa tem mais dificuldade de melhorar ou até melhor estímulo, melhorar até a própria vivência da doença, né? Então, a gente recomenda que assistam esse filme e que, mesmo não sendo tão ousados, a gente consiga viver mais momentos de alegria e de criatividade em nossas vidas, mesmo que a vida não esteja boa, mesmo que hajam problemas, mesmo que hajam sofrimentos, porque não há nenhuma lei que te obrigue a ficar sofrendo 24 horas por dia. Então, se você está passando por um momento muito difícil, mas você conseguir rir 5 minutos, mas você conseguir experimentar, fazer alguma coisa de uma outra maneira, de uma forma criativa, o seu organismo vai produzir mais anticorpos, as suas funções orgânicas vão ficar aliviadas daquela carga de ansiedade, de angústia que você projeta, e isso hoje está comprovado, por isso que esse trabalho hoje já é consagrado, permitido e incentivado nos hospitais. Mas não foi bem assim. Quando você vê o filme, você vê bem a dificuldade que ele enfrentou. Então, a gente usa a alegria e a criatividade como sentimentos ou experiências que curam. Terapia do Abraço e Amor e Sobrevivência são 2 livros também que a gente usou como referência, né? A Terapia do Abraço é um livrinho bem fininho, né? Onde a autora nos propõe diferentes tipos de abraços. Vocês abraçam? Sim. Muito. Abraça e beija. Abraço e beija. O abraço também hoje também já tem pesquisas mostrando que ele estimula a produção de neurotransmissores, de serotonina, de ocitocina, que são substâncias que ativam em nós a saúde e a alegria de viver. Então, a autora do livro já tinha percebido isso há muito tempo, e a gente abraça normalmente as pessoas que encontra, que são conhecidas, e isso às vezes é muito pouco. Então, se nós estamos sofrendo, nós precisamos abraçar terapeuticamente, abraçar para nos curarmos, abraçar para melhorar. Então, tem um rapaz, um jovem, se não me engano, lá na Austrália, que inventou um dia de sair na rua com uma plaquinha escrito abraços grátis, né? Isso hoje virou um movimento, né? Mas nós temos problemas para abraçar? Sim. Às vezes eu achei que vocês não tinham, mas tem umas pessoas esquisitas que têm, né? Eu, por exemplo, não sabia abraçar. Eu aprendi a abraçar com um companheiro que andou um tempo estudando com a gente, depois ele acabou sendo o presidente de uma casa espírita também, e ele é, assim, um homão 4x4, né? E quando acabava o estudo, ele me abraçava e não largava. Eu podia me contorcer o que fosse, ele não estava nem aí, né? E ainda fazia aquela musiquinha. Né? E isso era todo sábado. Uma hora eu resolvi parar de me contorcer e simplesmente se entregou. Maravilha, que aprendizado precioso, né? Então, às vezes a gente não tem mais argumentos para falar com a pessoa. Abraça. Às vezes a gente não sabe o que vai dizer para a pessoa. Abraça. Às vezes a gente está com muito medo do médico, abraça. E se ele quiser sair, não larga. Mas isso não é invasivo? Não. Essa reação, ela é mesmo por falta de hábito, por falta de costume, por defesas que a gente cria, né? Então, a terapia do abraço trabalha a afetividade, que é um sentimento que cura. E o Amor e Sobrevivência é um livro de um cardiologista que desenvolveu uma técnica de terapia
convencional, cardiológica, era uma referência, iria nos congressos e apresentava essa técnica, a sala enchia, mas ele, na prática dele, ele começou a observar que os pacientes que tinham famílias amorosas, afetuosas, que eram envolvidos em alguma forma de carinho, de atenção, se recuperavam melhor, tinham uma melhor evolução. Então ele começou a criar grupos de troca de afeto para os pacientes que não tinham isso das próprias famílias. E ele começou a ver os resultados, começou a querer falar disso também, e isso não dava tanto ibope quanto as técnicas convencionais. Mas mesmo assim ele publicou o livro e para nós é uma referência. Ô, Luzia, a gente vê muito isso até em criança, em jovem, né? Você chega e eles ficam assim, paralisados, porque não tem em casa, né? É uma questão de treino, né? É uma questão de treino. Mas assim, a criança e o jovem, apesar de apresentarem uma resistência, em geral a resistência é muito maior nos adultos e nos idosos. Então, o jovem, a criança tem lá uma resistência, como você falou, porque às vezes a família não tem esse hábito, mas o adulto, às vezes, é uma pedra. Aí você vai abraçar, a pessoa se coloca de lado. Você já sabe que aquela resistiu ao abraço. Não abraça com o peito no peito. Coração no coração. Pois é. Então aproveita sua massa corporal. Ela não fala isso não, ele já faz isso. Aproveitar, né? Aproveitar. É uma sacada. A esperança, a gente ouviu muito dizer que a esperança é a última que morre, mas isso não é verdade. O que tem de pessoas andando por aí, que a esperança morreu faz tempo, e a pessoa continua viva, porque, sei lá, ainda não morreu. Mas não tem nada que faça o olho brilhar, não tem nada que dê movimento e incentivo para as células, para o corpo, para a produção das tais substâncias que a gente precisa, para a criação de projetos. Então, a esperança morre, a gente precisa criar outras. Eu considero que a esperança é uma renovação diária na nossa vida. Sim. A gente tem que cultivar, porque todo dia é esperança. Todo dia busca esperança. Exatamente. Então, isso é o quê? Isso que ele está falando. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Então, muitas pessoas esperam felicidade, saúde, bem-estar, bons relacionamentos, boas oportunidades de trabalho, boa vida material, sem esforço, sem trabalho e reclamando, porque não tem, né? Quando nós precisamos renovar as nossas esperanças e fazer nós mesmos as mudanças que a gente conseguir enxergar que precisa para que a melhora possa vir. Mas às vezes a pessoa não está com esperança mesmo, tem que inventar. Sabe a dúvida? A gente percebe a dúvida como uma coisa muito negativa, né? Mas a gente pode usar a dúvida a nosso favor. Então, por exemplo, se eu tiver certeza que a minha vida não vai melhorar, se eu tiver certeza que eu não vou conseguir um trabalho, se eu tiver certeza que as pessoas são muito ruins e me magoam muito, se eu tiver certeza que a minha doença não tem cura, eu posso começar a duvidar disso. Quem falou? Quem falou? Então a gente hoje, né, nesses 20 anos, já coleciona alguns casos de pessoas que o médico disse que não tinha cura, que não ia viver, que ia morrer em não sei quantos meses, e que não sei o quê, só que a pessoa não acreditou. Pelo menos não acreditou como sendo um decreto. Eu tiro por mim. Eu tive meu filho caçula, nasceu com ventrículo só. Então o médico falou pra mim, ele ficou muito gordo e ele só ia viver, nunca mamou no peito, ele não respirava direito. Então ele falou pra mim que o máximo que era pra mim preparar a minha vida, e no máximo que ele viveria era 1 ano. Hoje em dia ele tem 47.
Eu conheci há pouco tempo, é isso aí mesmo, é exatamente isso. Não quer dizer que eu vou negar. Não, isso não está acontecendo. Não, isso está acontecendo. Só que esse conhecimento antecipado do futuro ninguém tem, né? Então eu conheci há pouco tempo uma moça numa casa espírita que ela teve artrite reumatoide com 6 anos de idade. Então a artrite é aquela doença autoimune que vai deformando as articulações, né? E isso numa idade de crescimento é extremamente problemático, porque a pessoa vai começar a crescer e a deformidade vai cada vez aumentando mais. E ele falou para ela que ela só sobreviveria numa cadeira de rodas por algum tempinho lá, que ela ia para a cadeira de rodas, e ela falou assim para ele: eu não vou não, vai o senhor. Criança, né? E essa artrite realmente é gravíssima, ela tem muitas deformidades, tem 2 mãozinhas pequenininhas assim, mas ela se formou biomédica, ela aprendeu a dirigir um carro adaptado, ela teve namorado, ela fez tudo lá que podia fazer. Aí ela começou a perder a visão, ela ficou cega, né? Aí ela foi para o Benjamin Constant, aprendeu lá tudo que podia aprender também, aprendeu um artesanato que você faz com a folhinha de jornal, né? E ela faz coisas fantásticas, lindas, sem enxergar com aquelas 2 mãozinhas. E dança de salão. Então ela diz que ela perguntou para o professor lá: eu posso dançar dança de salão? E ele falou assim: claro, você ouve a música e se movimenta no som da música, não tem nada que impeça isso. Aí já recebi uns vídeos dela dançando melhor do que eu, né? É uma coisa extraordinária. Para quê? Para mostrar para a gente que a gente precisa duvidar dessas sentenças. A gente precisa duvidar dessas sentenças. Renovar as nossas esperanças. Evitar estar dizendo isso não tem jeito, essa situação não tem jeito, tudo não tem jeito até que alguém chegue e dá um jeito, né? Então, se nós olharmos para determinadas situações conhecidas, por exemplo, o apartheid na África do Sul, né? Aquela violência racial toda que existia lá, ainda existe, mas não é a mesma coisa, né? Aquilo era possível de ser mudado? Era possível a África do Sul ter um presidente negro? Antes do Mandela, você diria que não. Não, está sonhando. Possível, né? E é dele essa frase. Qualquer coisa só é impossível até que alguém faça, né? A meditação é uma proposta também para a gente se aquietar, para a gente descansar da gente mesmo, para a gente se conectar com Deus em nós, para a gente sossegar a mente. E isso é extremamente curador. Também é outra prática espiritual bastante antiga, que hoje já está sendo estudada pela medicina, pela neurociência, porque os efeitos da meditação já podem ser detectados pelos scanners aí, pelos aparelhos que estudam a função cerebral. Então, eu vou precisar ir para o Tibete, eu vou precisar ir para uma escola de meditação. Posso fazer isso se eu quiser, mas para começar, eu simplesmente vou sentar. Não me largar na cadeira, sentar de uma forma em que a coluna fique encaixadinha. E vou respirar consciente, prestar atenção no ar que entra, no ar que sai. Vou aquietar minha mente. Veio aquele pensamento perturbado, eu começo de novo. Com isso também o nosso corpo tem uma chance espetacular de promover coisas que curam e a nossa mente também se equilibra. E a coragem, Mente com Medo, é um livro de uma psicóloga que fala basicamente sobre as pessoas que são acometidas de transtorno de pânico. Mas a pessoa não vai dormir saudável e acorda com pânico. A pessoa não vai dormir saudável e acorda com depressão. São processos que vão se instalando gradualmente e a pessoa não reage. E a pessoa não sai daquele lugar.
lugar, inclusive entende que tem que ficar naquele lugar mesmo. Então nós temos que estar muito atentos aos movimentos que o medo nos sugere. Então, é melhor ficar só em casa. É melhor eu não ir para aquele lugar. É melhor eu não sair nesse horário. É melhor eu não me aproximar de outras pessoas. Essas sugestões, elas vão encarcerando a pessoa, fala. Mas não diz que a pessoa que tem síndrome de pânico acontece de repente, está na rua, de repente tem um... Ou ela não percebeu também? Não ela já estava começou ali. Não começou. Não começou ali. Então, a maioria das pessoas que desenvolvem transtorno de pânico, elas passaram por um trauma, né? Geralmente é pós-traumático. Então, que trauma foi esse? Uma violência, uma perda. Por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia cardíaca, as equipes têm psicólogo para trabalhar com essa pessoa, porque a cirurgia cardíaca é uma coisa tão exigente do ponto de vista emocional, que depois de um tempo as pessoas costumam desenvolver transtornos de pânico. A pessoa pode trazer isso de vidas passadas? Tudo a gente pode trazer de vidas passadas, mas não trouxe de vidas passadas para ser obrigado a sofrer. Trouxe de vidas passadas para elaborar e mudar. Né? Então, mesmo estando já com um transtorno de pânico instalado, mesmo estando começando a ceder os espaços de saúde da sua mente para o medo, a abordagem é a mesma. Recusa o que o medo está te dizendo. Então, eu convivi com uma pessoa que teve transtorno de pânico após uma cirurgia cardíaca, um ano depois, não é assim de imediato não, né? E quando ele tinha aqueles sintomas, ele queria ir para o hospital, fazer eletro, não sei o que lá, porque ele entendia que estava infartando, né? Então, para enfrentar isso, precisa da medicação, precisa, obviamente, a gente sabe, do atendimento espiritual, e precisa, se o pânico está mandando ir para o hospital, precisa não ir. Porque o surto, ele tem um tempo que você pode conhecer. Dura quanto tempo esse surto? Digamos que ele dure 5 minutos. Então, durante 5 minutos, você resiste a fazer o que o pânico está te dizendo para fazer. Aí, aos poucos, você vai controlando. Quem queria falar? A minha cardiologista, eu já fiz cirurgia cardíaca em 2012. Ela também é espírita. Eu não sabia, quem sabia fazia muito tempo. E toda vez que eu chegava com ela, estou sentindo ela, por favor, não arruma problema para você. E nisso aí, né? Essa pessoa que eu falei é meu marido, né? Ele foi operado em São Paulo. E depois de um ano de doença, a gente foi a São Paulo para falar com o cirurgião. O cirurgião falou assim para ele: meu filho, eu te operei para você viver. Vai viver. Né? Então, você saber que vão abrir seu peito, vão parar seu coração, vão botar seu sangue para circular numa máquina. Depois vão dar um choquinho e esperar para ver se seu coração vai voltar ou não. Né? É muito demandante, é muito estressante. Você tem que mobilizar muita força interior. E às vezes depois está numa situação dessa. Então, assim, a depressão começa com pensamentos de tristeza. A depressão não começa com um pesadelo. A depressão começa com pensamentos de tristeza que a pessoa vai cedendo, vai dando espaço, vai deixando ocupar quando deveria reagir. O pânico começa com manifestações de medo, que você também precisa combater e não aceitar. Então, do que é que você tem medo? Aqui ninguém tem, mas deve ter alguém que você esqueça. A gente tem medo de muitas coisas, sabe? Por exemplo? Se encontrar com um desconhecido, até mesmo do dia. O que vai acontecer daqui a algumas horas? Eu acho que todo ser humano pensa dessa forma. Né? Entrou no carro, está dirigindo, gente, será que já aconteceu alguma coisa? Isso aí já é um medo. Não, eu não penso nada disso. Não, tipo assim, Nem eu. entendeu? E se não fosse
problema maior. Então, assim, na nossa vida tem um círculo de coisas que você pode evitar, né? Por exemplo, estamos no Outubro Rosa, né? Vamos fazer a mamografia. A mamografia não é para evitar o câncer, não dá como evitar o câncer. A mamografia é para evitar que você morra do câncer. Pode ser que para você não faça diferença, mas é muito diferente, né? Então eu já vi algumas mulheres reclamando que elas faziam mamografia todo ano e foram ver, apareceu um câncer de mama. Então se a pessoa faz a mamografia todo ano, quando o câncer de mama aparece, ele está numa fase em que a chance de cura é muito grande e com coisas menos invasivas. Às vezes com uma cirurgia bem simples, nem precisa tirar a mama toda, resolve o problema. Então, isso é uma coisa que eu posso evitar. Mês que vem é Novembro Azul, né? É Novembro Azul. Vamos lá, os homens, veio o câncer da próstata, né? Então, tem umas coisas que você pode evitar. Agora, tem outras coisas que ultrapassam esse círculo. Não há nada que você possa fazer para evitar. Por exemplo, nós podemos evitar a morte. Não. Vou me esconder embaixo da cama. A gente pode retardar ela, né? Administrar. Isso na nossa consciência, né? Se for né? administrado, né? Então, eu vi uma vez o Haroldo Dutra Dias, uma palestra, dizendo assim: vocês sabem o que aconteceram com aquelas pessoas que Jesus curou? Todas. Morreu a filha de Jairo, morreu a mulher que sangrava, morreu Lázaro, né? Que ele morreu aquela vez, não morreu, mas morreu depois, ele morreu mesmo, né? Então, assim, a morte do corpo físico é uma coisa normal, natural. Então, isso está lá naquele círculo, né? Que eu vou conversar com Deus, eu vou falar, agora não dá, não estou pronto, não estou preparado, me protege, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não dá para evitar a morte, por exemplo, não saindo de casa. Estatisticamente, morrem muito mais pessoas dentro de casa do que fora de casa. Os acidentes domésticos costumam ser muito graves. Então, escorrega no chuveiro, bate com a cabeça, esquece um gás aberto, toma um choque. Eu mesma já podia ter morrido dentro de casa umas 2 vezes. Porque eu estava sozinha em casa, tomei um tombo lá, maluco, doido, né? E por acaso, ou porque não estava na hora, não bati com a cabeça, não tive uma fratura, mas poderia ter tido. Então, ficar em casa não é garantia de coisa nenhuma. Deixar de falar com desconhecidos também não é garantia nenhuma, porque geralmente as situações de violência são entre pessoas conhecidas. A gente está agora aí com essa visibilidade para o feminicídio, né? Mostrando a violência contra a mulher, tá? Então é melhor a mulher não se relacionar com ninguém, né? Porque vai que ela se relaciona com um cara que bate mulher, que mata mulher, é melhor não se relacionar. Esse círculo a gente trabalha com a espiritualidade. Esse círculo a gente trabalha com o cultivo da espiritualidade. Então, eu não vou me expor a perigos desnecessários, eu não vou estar fazendo maluquices, mas eu vou trabalhar, estudar, frequentar os lugares que eu quiser frequentar, indo ver as coisas que eu acho interessantes, aproveitando a natureza, a companhia das pessoas, vencendo o medo, muitas vezes vencendo o medo. Quanto mais eu me retraio, mais o medo aumenta. A questão de estar encarnado nos coloca no uso do cérebro. E a gente esquece que a gente comanda o cérebro.
não é o cérebro que nos comanda, né? Então nós podemos e devemos estar olhando para os nossos sentimentos e vendo o caminho que aquele sentimento segue, que é um caminho cerebral que eu treinei, que eu exercitei e que eu instalei. Então, quando eu tenho uma determinada emoção, o que eu faço? Quando alguém me faz uma coisa que eu não gosto, que eu me sinto magoado, o que eu faço? Começa a remoer. Raiva. Ou responde. Então, assim, a emoção está lá. Agora, a resposta é a que você se habituou a dar. Ela segue um caminho neural. De tanto você exercitar aquela resposta, você já tem aquele caminho pronto. Mas o cérebro é burrinho. Se você resolver mudar esse caminho, você vai poder mudar. Então, a pessoa fez uma coisa que eu não gosto, eu fico remoendo. Por que eu fico remoendo? Quer dizer, eu fico pensando e pensando. Por quê? Porque é isso que eu tenho feito. Então, o cérebro, que é muito burro, ele pensa assim, aquela emoção, o que eu faço quando eu tenho essa emoção? Fico remoendo. Fica lá. É obrigado a ficar remoendo? Não. Tem dúvida? Não, obrigado não, claro que não. Né? Ao invés de ficar remoendo, o que eu posso fazer? Difícil, mas é pensar numa outra coisa. Pensar numa outra coisa. Então, agora eu vou dar para o meu cérebro essa tarefa. Olha, quando você perceber essa emoção, ao invés de ficar remoendo, você vai pensar em outra coisa. Está meio vago. Preferência boa, né? Você vai pensar numa coisa boa, tipo... Tentar entender o porquê que a pessoa fez aquilo comigo, está passando por dificuldade. Está muito próximo do remoendo. Está muito próximo do remoendo. Eu acho que é fazer o oposto do que a gente estava pensando, mas é muito difícil. A gente não consegue sair desse clima, é ruim. Daqui a pouco está falando de novo. Bora, ele falou que não adianta. Fazer aquilo que você falou, eu falar, dar um abraço. Já vai modificar um pouco. Mas aí o outro. Vai fazer um novo exercício, vai exercitar o perdão. Então, assim, quando a pessoa fizer alguma coisa que eu não gosto, eu posso, ao invés de ficar remoendo, quer dizer, remoendo é um pensamento circular. Vocês já viram o hamster naquela rodinha? Ele corre, não sai do lugar? Então, ficar remoendo, ficar pensando e repensando a situação no mesmo lugar, aquilo não sai. Ao invés disso, eu vou trabalhar o perdão. Tomei a decisão de trabalhar o perdão. Então, o perdão vai me colocar numa situação de compreensão, de entender por que a pessoa faz aquilo. Dá para fazer. Alguém tem outra ideia? Mudar o pensamento para uma atividade que gosta de fazer. Principalmente ler um bom livro. Sim. Você lendo a primeira página, você automaticamente se interessa de ver a página seguinte e a mapa você vai deixando esquecido. Então a bibliotecária falou para você ler. Né? Então tá bom. Então toda vez que eu estiver remoendo, eu vou pegar o livro e vou ler. Outra ideia. Alguém consegue estar remoendo e ler um livro? Olha só, gente, esse caminho, estou com um problema remoendo, então eu fico remoendo, é uma coisa que começa no espírito, aciona o cérebro e o cérebro vai fazer o que está habituado a fazer. Agora, quem manda no cérebro é o espírito. Se você der outra ordem para ele, você vai exercitar essa nova ordem. E com o tempo ele vai aprender que quando acontece esse tipo de coisa, que você fica remoendo, ao invés de ficar remoendo, você vai para a cozinha, você vai para o jardim, você vai para o livro,
você vai pintar, você vai brincar com o cachorro, e você vai construir esse outro caminho neural. Agora, não é obrigado a acreditar nisso porque a Luzia está dizendo. Tá? Você vai acreditar nisso se você treinar. Fala. Era isso mesmo que eu ia falar. Ele achou que não dá para se concentrar no livro, mas tem outras atividades. O artesanato também é uma coisa que prende a sua atenção. Você vai pensar numa pintura, você vai pensar nas cores que você vai usar. Então, assim, não vai ser esse passeio no parque, entendeu? Eu estou lá adoecido por aquela emoção que me levava a ficar largado no sofá ou na cama com a cortina fechada, né? Eu vou com essa emoção para outra coisa que eu estou treinando o meu cérebro a fazer. Então, um dia nós precisamos aprender a escrever. A gente nasceu sabendo escrever? Não existia esse caminho neural. Ele precisou ser treinado, fazer sinapses, para que um dia você pudesse traduzir palavras em sinais, em desenhos, porque a letra é um desenho. Você precisou aprender. Quem aprendeu a dirigir precisou ficar prestando a maior atenção, qual é o pedal que eu aperto, como é que eu passo a marcha e tal. Morre com o carro no sinal, a pessoa que está atrás te xinga, não é? Vai entrar num portão, arranha na porta. Aí um dia o cérebro aprende, aí você dirige pensando no que você quiser, que ele já sabe fazer aquilo sozinho, não é? Quem não aprendeu a usar o computador vai ter que ficar ali um tempo, né? Eu quando comecei, eu tinha um caderno que eu agora faz isso, setinha. Agora faz aquilo, setinha. Agora faz aquilo outro, setinha. Até que chegou uma hora que eu não preciso mais olhar para a setinha. Então, o cérebro é burro. Inteligente é o espírito. E as coisas que a gente faz que não estão funcionando na nossa vida, nós podemos mudar. Podemos mudar. E como é que vamos mudar? É fácil? Não, claro que não é fácil. É treino. É treino. A gente pode exercitar a mudança, substituição do pensamento. Você está com um pensamento ruim, o cérebro burro, ele fica desenvolvendo aquilo, o remoer e por aí vai. Automaticamente, quando você substitui o pensamento, o que acontece? Você traz uma memória, uma festa gostosa, uma foto maravilhosa, um momento de realização, você começa uma música que te toca, tá? É outra coisa. Então, isso também é treino. Sim, é treino. Então, nós vamos pensar que seja fácil, mas não vamos pensar que é impossível. Quando eu penso que é impossível, que eu sou obrigada a viver daquele modo, eu sou obrigada a viver daquele jeito, a minha vida não muda para melhor, ela vai mudar para pior. Por quê? É castigo? Porque eu não fui criado para ficar daquele jeito, né? A gente está fazendo um curso para anjo, vocês sabem disso? Já tem uns cotozinhos nascendo aí? Então, um curso para anjo. Então você não vai poder ficar eternamente uma pessoa acovardada, amargurada, pavio curto, uma pessoa cheia de melindres, uma pessoa que se sente incapaz. Você não vai poder ficar nesse lugar por toda a eternidade, você vai ter que sair daí. Então, se aquela cota de dificuldade que está na sua vida não te provoca mudanças, a dificuldade vai aumentar. Por quê? Para que um dia você possa dizer, chega, né? Eu quero sair disso, quero mudar isso, né? O cérebro, ele somatiza, inclusive, né? O que é somatizar? Ele cria doenças chamadas psicossomáticas. Então, muita gente tem um monte de doença nervosa. A pessoa tem gastrite nervosa, diabetes nervoso,
pressão alta nervosa. O que é nervoso? É o coração, o estômago? Né? Não, o coração e o estômago estão só recebendo umas cargas excessivas, não é, de adrenalina, sendo obrigados a trabalhar em regime de estresse e aí começam a adoecer. Né? Então, quando a gente muda a função cerebral através da mudança da emoção, a gente desperta essa força absurda que cada ser humano traz em si e que faz aquilo, está lá no Evangelho também, né, que o vulgo chama de milagre. Mas não é milagre, é a aplicação da lei natural. Então, os sentimentos, eles podem nos adoecer ou eles podem nos curar. Nós escolhemos. Então, o sentimento que cura é a alegria. Ter momentos de alegria não implica em não ter tristezas na vida. Isso não existe. Mas nada me obriga, estando num momento de tristeza, a ter alguns momentos de alegria. E quem vai me dar isso? A gente mesmo. Eu tenho que correr atrás disso. Né? A acomodação, a paralisação adoece, porque não fomos criados para ficar parados. Então, nós temos que ser criativos, temos que ter esperança. Quem vai me dar isso? A mágoa e a culpa que foi falado aqui, não é? Então nós somos magoados ao longo da vida porque reencarnamos por engano numa comunidade de espíritos egoístas e orgulhosos, né? Não, reencarnamos entre egoístas e orgulhosos porque somos egoístas e orgulhosos. E precisamos sentir como é doloroso a ação do egoísmo e do orgulho para mudarmos a nossa própria ação. Mas ao invés disso, a gente fica magoado. Não tem nada que me obrigue a isso. Então, o perdão é um sentimento que cura. E o perdão não é amnésia. Né? O perdão é justamente compreensão. E a culpa é talvez a causa principal de muitas doenças, de muitas situações existenciais de muito sofrimento, porque a pessoa que tem uma culpa, principalmente uma culpa inconsciente, quer dizer, ela botou aquela culpa lá no lugar onde ela não faz conexão, e isso inviabiliza a saúde, o bem-estar, a felicidade, porque simplesmente ela acha que não merece. Então, se é uma moça lá, né, que está na fase de arrumar um namorado, ela chega num lugar, tem 9 caras bacanas e tem um que bebe, que joga, ela quer aquele. Depois ela tem um trabalhão danado para se livrar daquele, né? O pau, delegacia da mulher, a família, blá, blá, blá. Aí ela fica liberada um pouquinho, arruma outra. Aí diz assim, ela tem dedo podre. Não tem dedo podre não, ela tem culpa. Ela tem culpa. Então, uma pessoa minimamente saudável, legal, bacana, não vai atender a necessidade de sofrimento que ela tem. Então, será que a gente já fez alguma coisa errada? Eu não fiz. Tirando eu sou um santo, nunca fiz. Isso é pedagogia divina. A pedagogia divina é essa, não é? Nós somos criados ignorantes. Simples, ignorantes. Né? E a gente vai aprender como? Errando. Errou, faz o quê? Aquilo que o Agostinho indica. Pergunta por que errou, pergunta para você mesmo, pergunta o que te faltou, pergunta o que você precisa correr atrás para não errar de novo. Ao invés disso, a pessoa fica presa à culpa, buscando sofrimento para amenizar aquela culpa. E aí não sai do lugar.
Então, a gente já errou bastante, ainda vai errar muito e precisa aprender a se perdoar. Que não é ser permissivo consigo. Ah, todo mundo faz, não é isso não. Por que eu ainda erro nisso aí? O que em mim responde por isso? O que eu posso fazer para não ir mais por esse caminho? E aí eu vou evoluindo, eu vou crescendo. Se eu ficar preso na culpa, eu não vou a lugar nenhum. E a mágoa? Às vezes a gente conversa com as pessoas que já estão com 60 anos, né? E fala assim, não, a mamãe não gostava de mim, a mamãe me batia, o papai nos abandonou, arrumou uma mulher, o papai deixou a gente passando fome, vocês alô? Né? Então, é preciso que a gente pare de olhar para essas mágoas da infância como criança. Que nós possamos olhar para essas mágoas da infância como adultos que somos e entender que papai e mamãe eram só pessoas, né? Tirar isso como uma aprendizagem e melhorar como pessoa, né? Muitas vezes as pessoas têm um pai ou uma mãe que não são boas, né? Vamos dizer assim, como você está colocando aí, e a mãe depois tem filho e faço porque eu cresci assim, não, tem que ser melhor, né? Tirar aquilo como aprendizado e não praticar aqueles erros. E conseguir compreender os erros dos pais e das mães. Os pais e as mães são só pessoas frágeis, ignorantes como nós mesmos, né? Então, o perdão e o auto-perdão são sentimentos altamente curadores, né? Então, que a gente possa, né, fazer como um astronauta que sai da nave, né, para consertar o defeito que não dá para consertar olhando de dentro. Então, quando a gente estiver sofrendo, estiver doente, estiver passando uma problemática qualquer, que a gente possa meio que sair da gente mesmo e olhar para aquilo ali. O que está acontecendo aqui? Então, se eu vejo que é só tristeza, eu preciso trazer alegria para a minha vida. Se eu vejo que é acomodação, eu preciso criar outras coisas para a minha vida. Se eu vejo que é medo, eu preciso fazer aquilo que o medo está me bloqueando, me impedindo. Se eu vejo que é a mágoa, eu perdoo quem me magoou. E por aí vai. Por quê? Como nós somos ainda almas num patamar evolutivo ainda bem inferior, a gente cede, se abandona à dor, ao sofrimento, à tristeza, quando deveria e tem o poder de reagir. Tá bom, queridos? Acabou? Ué, tá 10 horas? Eu queria mais. Acabou? Oi. Você pode fazer uma prece? Faltou uma coisa.